Bom dia, boa tarde e boa noite para todo o planeta Terra, para todo o universo, para todos os vivos dessa terra, para todas as espécies de vida, de todos os animais, de todas as aves, para todas as vidas humanas, né? Para todos os seres humanos. Bom dia ao eterno Criador de todas as vidas, de todas as espécies de vida, da vida humana, que é o próprio eterno Criador do céu e de tudo que há no céu, o Criador dos céus e tudo que há nos céus, e Criador dos planetas e de tudo que há nos planetas, e Criador das galáxias e de tudo que há nas galáxias, Criador do Sol, da Lua, das estrelas e de tudo que há no Sol, tudo que há na Lua, tudo que há nas estrelas, né? Bom dia, Deus, bom dia, nosso eterno Espírito imortal e santo e único, que possui a imortalidade, o qual é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde antes do princípio de todos os princípios, pois o nosso eterno Criador é o Criador de todos os princípios. Sem o nosso eterno Criador nada existiria, né? Nem o céu e nem absolutamente nada que há no céu, e nem os céus e nem absolutamente nada que há nos céus, e nem os planetas e nem absolutamente nada que há nos planetas, e nem as galáxias e nem absolutamente nada que há nas galáxias, e nem os espaços e nem absolutamente nada que há nos espaços, e nem o tempo e nem absolutamente nada que há no tempo, né? A esse nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus, a minha gratidão pela minha vida, pelos meus dias, pelas minhas horas, pelos meus segundos, pelo meu tempo, pelos meus anos, né? Por tudo que o eterno é para mim. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que somos, que é de ti, que vem de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela respiração de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela respiração de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que todas as espécies de vida é, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo espírito de vida que todas as espécies de vida é, que vem de ti, que é de ti. Todas essas palavras são um só significado. É a vida, é Jesus Cristo. Sem o eterno Jesus Cristo, nada existiria. E nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. Pois quando nada existia, o nosso eterno Criador já era existente. E já era o Criador de tudo e de todos. E sem o nosso Criador, nada existiria. Nada. Nem o céu e nem absolutamente nada que há no céu. E nem os céus e nem absolutamente nada que há nos céus. E nem as estrelas e nem absolutamente nada que há. E nenhuma estrela. Né? Pois tem trilhões, quadrilhões de estrelas. E cada uma estrela é equivalente ao tamanho do planeta Terra, e tem uma estrela que é equivalente a 600 vezes maior que o planeta Terra. E tem muitas coisas dentro das estrelas. E tudo foi criado pelo Eterno. E tem trilhões, quadrilhões, que não dá nem para passar na mente humana, de galáxias e espaço dentro das galáxias. Né? Tem milhões de espaços, né? E tem várias coisas em cada uma galáxia, né? E nós não conhecemos, mas tudo foi Deus que o criou, né? E tudo Deus o criou com o poder da palavra dele. Até todas as espécies de vida Deus criou com o poder da palavra dele. Agora, a vida humana Deus criou com as próprias mãos dele, né? Mesmo nós sendo fruto de relações dos nossos pais, a vida foi criada antes das relações. Foi criada pelas mãos de Deus, sem sexo. Deus
construiu uma casa com as próprias mãos dele, soprou na narina daquela casa, e aquela casa que não tinha vida se tornou alma vivente. Então a vida foi criada lá no princípio, com aquele único sopro de Deus. E todas as vidas de todos e de todas que já existiram nessa terra, desde lá até os dias de hoje, todas as que existem hoje também, todos e todas, se deve àquele único sopro do Eterno. E as que estão nascendo também todos os dias até a volta do Eterno, todas as espécies, todas as vidas humanas, mesmo sendo fruto de relação do macho com a fêmea, do pai com a mãe, né, dos nossos pais, a vida foi feita pela mão do Pai Maior lá no princípio. Não de sexo, mas com as próprias mãos do nosso Pai Maior. E o nosso Pai Maior prova isso todos os segundos, todos os dias. E vai provar muito mais quando voltar nas nuvens. Porque das nuvens ele vai trazer existência de todas as vidas que não existe mais, de todos e de todas, de volta. A vida ressuscitada com o corpo de glória incorruptível. Com o único sopro dele lá das nuvens, ele vai trazer todas as vidas humanas que já existiram nessa terra e que não existe mais, de volta à vida ressuscitados com o corpo de glória incorruptível. É por isso que fala assim, que o fim vai ser como no princípio. Né? O fim de todas as coisas vai ser como Deus vai fazer no princípio, vai fazer como no princípio, né? Como todas as coisas serão santas, né? Pois Deus trará todas as vidas de volta ressuscitadas com um corpo de glória corruptível. E se tiver vida na terra, as vidas que estiverem na terra não necessariamente passarão pela morte, mas passarão pela ressurreição em vida mesmo. Só que uma transformação que será uma ressurreição. Novamente, uma mente que não mente, uma mente incorruptível, novo coração, um coração que não se corrompe, um coração incorruptível, e nova carne, uma carne que não se corrompe, uma carne incorruptível. Né? Uma pessoa que tiver 200 anos voltará à juventude de 18 anos e com o corpo que nunca mais vai envelhecer, com a mente que nunca mais vai vir nenhuma espécie de mentira, porque a mentira já não vai mais existir, porque o mal já não vai mais existir. Um coração que nunca mais se corromperá, porque o mal nunca mais vai existir. Uma carne que nunca mais vai envelhecer, porque o mal já não vai mais existir. Né? Uma carne que nunca mais vai pegar, porque o mal já não vai mais existir. Uma mente que nunca mais vai pegar, porque o mal já não vai mais existir. Quer dizer, Deus fará tudo novo, em abrir e fechar de olhos, nas nuvens, com o único sopro dele. A vida, quando nada existia, o nosso eterno Criador já era o Criador da vida. Né? Aí teve a primeira rebelião, foi lá nos céus, né? Teve uma primeira rebelião nos céus, né? Que Deus expulsou uma terça parte dos anjos, né? Nós, seres humanos, nem somos anjos e nem somos demônios. Mas os anjos e os demônios têm acesso a todas as vidas, sem exceção. Vem mal pensamentos na mente de todas as vidas. Na mente de todo ser vivo dessa terra, ser humano racional, vem maus pensamentos. E quem põe os maus pensamentos são os demônios. E também vem bons pensamentos. E quem põe os bons pensamentos são os anjos. Então, é por isso que Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 ao 12, fala que toda a humanidade é enganados pelo diabo e pelos demônios. Entendeu? Por quê? Porque os demônios têm acesso a todas as vidas, sem exceção, como Deus também tem. Deus é o Criador. Deus é o Criador até dos demônios, né? De Satanás e dos demônios. Sem Deus não existiria nem luz e nem trevas, né? Não existiria nem anjos e nem demônios, né? Sem Deus. Deus é o Criador de tudo.
Mas a vontade de Deus é acabar, destruir o mal. E Deus vai destruir o mal. Então, Satanás teve um tempo lá no céu. Foi destruído dos céus. Ele não atormenta mais os anjos de dia e de noite como ele o atormentava. E nem os anjos caídos atormentam os anjos lá de dia e de noite como eles atormentavam. Porque eles não existem mais no céu e nem nos céus. Eles existem nos ares, nas águas e na terra. É por isso que está essa desordem no planeta Terra. É porque tanto os anjos como os demônios têm acesso aos vivos. Né? E os bons pensamentos que vêm na mente de todos os vivos dessa terra são os anjos que colocam. E os maus pensamentos que vêm na mente de todos os vivos dessa terra também, sem exceção, são os demônios que colocam. Porém, nós temos um que é muito maior do que os anjos e muito maior do que os demônios, que é Deus. Quando morremos, aí nem os anjos podem fazer mais nada por a gente e nem os demônios também não podem fazer mais nada por a gente. Nem anjos e nem demônios não usam uma pessoa que não existe mais. Os anjos e os demônios usam os vivos. Os anjos usam os vivos para fazer o bem e os demônios usam os vivos para fazer o mal. Então, por isso que Deus, a gente tem que pedir discernimento a Deus, vindo diretamente de Deus, sabedoria vindo diretamente de Deus e direção vindo diretamente de Deus. Para a gente poder pedir a Deus para expulsar os demônios da mente humana, os demônios do coração humano, os demônios da carne humana, né? Pois enquanto vivemos nesse sistema humano, enquanto Jesus não voltar nas nuvens, a humanidade é usada por anjos e por demônios. Quando morremos, nem os anjos e nem os demônios podem fazer mais nada. O único que pode fazer algo pelos mortos é só o Criador da vida. Somente o Criador da vida pode trazer a existência de todas as vidas, de todos e todas que não existe mais, de volta à vida, ressuscitados com corpo de glória corruptível. E somente o Criador da vida pode transformar, que quando porventura ele voltar nas nuvens, pode porventura tiver alguma vida na terra, pode transformar as vidas que estiver na terra em corpo de glória corruptível, em mente santo e um coração santo. Somente Deus pode fazer isso. É por isso que somente Deus é o autor da ressurreição eterna, dos vivos e dos mortos. Somente Ele, não tem outro Deus. E quem é esse Deus? É Jesus. Jesus, quando nada existia, Ele já era, e já é, e sempre foi, e sempre será o Criador de tudo. Quando nada existia, algo muito maior que tudo que já era existente, o Criador de tudo, o Espírito imortal e santo e único, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é o único que pode nos imortalizar, o único autor da ressurreição eterna, de todas as vidas, de todos e de todas que não existem mais, e o único autor da transformação eterna das vidas que existirem, quando ele voltar, porventura estiverem existentes. Jesus Cristo é o único autor da solução de todas as vidas que já existiram nessa terra, de todos e de todas, e que não existe mais, e de todos e de todas que existe hoje no sistema, e de todos que está existindo de hoje até a volta dele. Ele é o único autor da solução de tudo e de todos. E sem ele nada existiria. E até mesmo os fios de cabelo das vossas cabeças estão todos contados. Se até os fios de cabelo das vossas cabeças estão todos contados, de todos nós que estamos acordados, de todos nós que estamos existindo até a volta do Eterno, e de todos nós que já existimos e não existimos mais, né? De todos que já existiram nessa terra e que não existe mais, de todas as pessoas, de todos e de todas que não existe mais, até os fios de cabelo da cabeça de cada um estão todos contados. Imagina, se os fios de cabelo da nossa cabeça são contados, imagina os membros do nosso corpo, todos os membros do nosso corpo estão todos contados para o Eterno. E o Eterno conhece cada um e cada uma que já existiram, que não existe mais, pelo nome. E o Criador conhece cada um e cada uma dos que existem hoje. E Deus conhece cada um e cada uma de todos que estão nascendo
ontem, hoje e sempre, todos os dias. Todos que estão nascendo, que vão nascer até a volta dele. Deus conhece cada um e cada uma pelo nome. E nada está perdido para ele, porque tudo é dele e tudo é para ele. E ele é a solução de tudo e de todos. Né? E ele é o Deus único que fará novos céus e nova terra em abrir e fechar de olhos. Porque um sopro das nuvens é um abrir e fechar de olhos. E tudo, o nosso eterno, fará novo, novos céus e nova terra. E nos dará vida eterna. Viveremos para sempre. Viveremos para sempre. E o nosso eterno, nós veremos o nosso eterno face a face. E não existirá mais nenhuma espécie de doença, nenhuma espécie de opressão, nenhuma espécie de medo, nenhuma espécie de ansiedade, nenhuma espécie e nem a morte, nem pranto, nem ranger de dentes. Não haverá mortes e nada do mal vai haverá mais. Nem tristeza, nem choro, nem dor, nem clamor, né? Porque Deus vai destruir todo o mal e só vai existir glória, bênção, alegria, vida, vitória. Não vai existir derrota. E para Deus nunca existiu derrota, pois Ele é a solução de tudo. Deus é a solução de tudo. Para Deus não existe morte, porque Deus não morre. Deus é vida eterna. Para Deus não existe trevas, pois quando Deus voltar, Ele destruirá todas as trevas. Para Deus não existe escuridão, porque para Deus não há diferença entre luz e trevas, porque Ele é uma luz inacessível que as trevas não resistem. Quando Ele voltar, não existirá mais nenhuma espécie de trevas, não existirá mais nenhuma espécie de mal, não existirá mais nenhuma espécie de doenças, não existirá mais nenhuma espécie de opressão, não existirá mais nenhuma espécie de medos e não existirá mais a morte, porque Deus vai destruir todo o mal e o mal não mais existirá. E o bem sempre existiu e sempre vai existir. E ninguém nunca o criou o bem, porque o bem é o próprio eterno. Ele sempre é e foi e será o Criador e é o Criador e sempre, né? E novos céus e nova terra Ele fará. E ele é a solução de todos os problemas. Ele destruirá todos os problemas e só existirá paz, paraíso, céus, porque Deus fará novos céus e nova terra, e a nova terra também será novos céus, porque não existirá mais o mal. E quando o nosso Eterno esteve aqui nessa terra, como filho da Virgem, que como Pai tudo ele criou, mas também como Pai ele olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer. Então ele mesmo se submeteu a deixar se desprender do poder dele lá nos céus e veio aqui nessa terra. Se fez filho de uma filha dele e de um filho dele para cumprir toda a incapacidade de todas as vidas, desde a primeira que ele criou com as mãos dele, a todas as gerações que ele criou com a mão dele, a todas as gerações até hoje, né? E não existe mais essas vidas. Ele veio cumprir a capacidade de todos e de todas, porque para ele todos e todas são existentes. Porque até os fios de cabelo da cabeça de cada um e de cada um estão todos contados. E até os fios de cabelo de cada um e de cada um que existe hoje estão todos contados. E até os fios de cabelo de cada um que vem nascendo de hoje até a volta dele, também até os fios de cabelo estão todos contados. Então para ele todas as vidas são existentes. Não há derrota, só há vitória. Deus é uma vida inacessível que não há derrota, só há vitória. Entendeu? E esse nosso eterno, ele veio aqui nessa terra, se fez um de nós, né? Se fez filho da Virgem Maria e do carpinteiro José para cumprir as nossas incapacidades. E quando ele esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, ele nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu e nos céus.
Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda e qualquer armadilha do diabo e dos demônios contra as nossas vidas. Livra-nos, Pai, de toda e qualquer estratégias de Satanás e dos demônios contra as nossas vidas. E livra-nos, Pai, de toda e qualquer maldade dos vivos dessa terra contra as vossas vidas. Se o mal, meu Pai, vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, meu Pai, faça com que esse mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga, antes que nos prejudica. Nos livra, meu Pai, de todos os males. Nos dê vida, Pai do céu, nos dê saúde, prosperidade e alegria. Abençoa, meu Pai, poderosamente a minha vida, a vida dos meus pais, a vida de todos os meus que estão acordados, de todos os meus que estão dormindo, de todos os meus que estão existindo até a tua volta. Livra-nos, Pai, de todas as espécies de males e livra-nos, Pai, da maldade dos vivos dessa terra. Se o nosso eterno Criador nos livrar de todas as espécies de mal dos vivos dessa terra, automaticamente o nosso eterno Criador está nos livrando de Satanás e dos demônios e de todas as espécies de inferno. Pois todo o mal que existe na face da terra são praticados pelos vivos dessa terra, mas pelos vivos dessa terra usados por Satanás e pelos demônios. Então, que Deus repreenda e expulsa todo demônio da mente humana, que Deus repreenda e expulsa todo demônio do coração humano, que Deus repreenda e expulsa todo demônio da carne humana, porque do nosso eterno Criador Jesus Cristo, dele é o reino, é o poder, é a honra e é a glória, para todo sempre, de eternidade a eternidade. Sempre foi e sempre será, pois quando nada existia, o nosso eterno Criador de todas as coisas e da solução de tudo e de todos já era existente. Gratidão, nosso Deus único, autor da ressurreição eterna de todas as vidas que não existe mais, e nosso Deus único, autor da ressurreição eterna de todas as vidas que porventura existir quando o nosso eterno voltar nas nuvens. Obrigado, Jesus Cristo, pela vida. Todas essas palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo. É o autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Gratidão, meu Pai eterno, pelo ar que respiramos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo fôlego de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pela respiração de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo espírito de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Todas as palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo. É o sopro de Deus que dá vida a todas as vidas. Sem o sopro do eterno lá, do princípio, não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. Então, gratidão eterna, Jesus Cristo, pela vida.